Bom dia, gente! Como vocês estão? Essa hoje vai ser mais uma aula de equação de segundo grau. Gente, só para a gente retomar rapidamente o assunto. O que é uma equação de segundo grau? Equação a gente já viu que é uma sentença matemática que respeita uma certa igualdade, que tem uma igualdade. E reparem que para ser uma equação de segundo grau, é fundamental que exista um termo quadrático. Ou seja, tem que existir um termo de segundo grau. O x tem que ser elevado ao quadrado. Mas só isso? Não. Nós temos que garantir que esse termo exista. Ou seja, esse termo nunca vai poder ser igual a zero. Então, uma primeira condição para uma equação de segundo grau existir é A diferente de zero. Gente, A, B e C. Quem é A, B e C? A, B e C são coeficientes, ou seja, são números que acompanham as incógnitas. No caso, x² e x. E o C? O C não tem ninguém que acompanha ele, por isso que ele é chamado de termo independente, tá certo? Então, gente, A, B e C são números que nós colocamos na forma de A, B e C para dizer que é o seguinte, eles representam o conjunto de números, mas que quando eu quero calcular uma equação, eu determino quem é este número, tá certo? Então, A, B e C são coeficientes e todos eles pertencem aos reais. E agora, gente, quem é x? X é incógnita. X é aquilo que eu quero descobrir. X é a minha pergunta. Então, uma equação de segundo grau, ela é composta de uma incógnita, x, e de três coeficientes, a, b e c, que com essa estrutura determinam a qual equação de segundo grau nós estamos trabalhando. Então, gente, já sabendo o que nós determinamos de incógnitas, coeficientes, nós temos trabalhado até então com as formas incompletas, ou seja, aquela forma em que o B ou o C ou ambos são zero, mas sem trabalhar com o que nós chamamos de forma completa. O que vem a ser a forma completa? Forma completa é a forma em que A, B e C, os três são diferentes de zero. A gente vai ter que agora trabalhar com uma nova parte da matéria. Aquilo que nós comentamos na história da matemática um pouquinho, que nós só trabalhamos a ideia do porquê o Bhaskara ficou reconhecido por uma fórmula que não é dele, tá? Notoriamente a fórmula não é dele. Mas provavelmente foi ele o primeiro que descobriu um livro com a fórmula, e a fórmula não era assim, tá? E creditou-se a ele a ideia da como resolver uma equação de segundo grau. Gente, esta é a fórmula de Bhaskara que responde aos nossos questionamentos. Ou seja, essa é a fórmula. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, sendo que delta é igual a B² menos 4AC. Vamos falar algumas coisinhas importantes primeiro. Gente, reparem que depois do menos B tem mais ou menos, tá? O que significa isso? Esse é o motivo pelo qual a gente vai ter duas respostas. É esse mais ou menos. Quer dizer que eu sempre vou ter duas respostas? Não. Eu posso ter uma, posso ter nenhuma em reais. Mas esse mais ou menos é a razão pela qual eu posso ter até duas, tá bom? Segundo ponto, eu e a maioria das pessoas vai chamar isso aqui de delta, tá? Delta é uma letra grega. É isso aqui. O termo correto, trabalhado, seria chamar isso aqui de discriminante, porque ele vai discriminar, ele vai condicionar se existe ou não a equação, se existe ou não a raiz, se ela existe, se vai ser zero ou maior que zero. Então, ela dá a forma se existe isso aqui. Mas
é tradicional chamar de delta, porque é menor, mais fácil de decorar, e então a gente acaba chamando de delta. Gente, a fórmula de Bhaskara é o coeficiente que está em B, reparem que é o oposto. Por exemplo, se aqui fosse 3, aqui teria que ser menos 3. Mais ou menos a raiz do delta. Quem é o delta? B² menos 4AC. B² AC. Dividido por quem? 2 vezes o A. Gente, isso é Bhaskara. É essa fórmula. Claro que eu vou dar exemplo para vocês agora de aplicação, de usos. Mas, de primeiro ponto, o que eu vou dizer para vocês? Isso aqui resolve tudo que vocês têm que ser capazes de resolver. Há casos em que não dá para resolver. Quando? Quando esse delta, esse discriminante for zero, negativo. Por quê? Porque significa que não tem essa raiz. Se não tem essa raiz, esse x não existe. Eu acabei de adiantar para vocês um pedacinho da aula, onde a gente vai trabalhar com condições de existência. Mas, para isso aqui existir, ou o delta vai ser zero, ou o delta vai ser maior que zero, e nós vamos ver as implicações disso em cada um dos casos. Eu agora vou colocar um exemplo para vocês verem que não é nada demais nós resolvermos uma equação de segundo grau. Então, gente, voltando para cá, olhem só, coloquei um exemplo escrito. Ó, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Vamos lá, reparem que A é 1, porque acompanha o x, quando não tem nada escrito, é 1. O B é menos 5, não é 5, é menos 5. Esse sinal também é importante. E o C é 6. Então, ó, A é 1, B é menos 5, C é 6. Observe que essa aqui é uma forma completa da equação, porque A, B e C são os três diferentes de 0. Então, como que a gente começa? Gente, aí, eu vou falar a verdade para vocês. Cada um faz de um jeito, tá bom? Eu, Bruno, tenho o meu jeito. Vocês podem desenvolver o jeito de vocês. Se vocês perguntarem para outro professor ou para um outro colega, eles vão ter um outro jeito. Sigam o que vocês acharem mais fácil. Eu, Bruno, vou fazer assim, quase sempre. Mas vocês fazem como vocês acharem melhor. Eu começo sempre calculando o delta. Por quê? Porque se eu já sei que se o delta for negativo, a equação não tem resposta em reais, não tem solução em reais, eu já paro. Então a primeira coisa que eu faço é o delta. B² menos 4AC. Observem o delta, então, eu substituí B por menos 5, sempre entre parênteses. Quando for negativo, bota entre parênteses, tá? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 ao quadrado dá 25, que menos 24 dá 1. Raiz de 1 é o próprio 1. Gente, beleza. Raiz de delta deu positivo, deu maior que zero. Dica para vocês. Deu maior que zero, vai ter duas respostas diferentes. Se o delta for maior que zero, terei duas respostas. A gente vai discutir isso melhor daqui para frente. O x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu já sei quem é a raiz de delta. É 1. E eu sei que b é menos 5. Mas eu não quero b. Eu quero menos b. Eu quero o oposto de b. Então eu quero menos 5. Na verdade, menos com menos dá mais. Então eu quero o mais 5. Então quem é x? E claro, o a é 1, 2 vezes 1. Menos com menos dá mais 5, mais ou menos 1 dividido por 2. Quando nós chegamos aqui, é o nosso ponto-chave. Por quê? Eu, a partir de agora, vou ter duas respostas, que nós vamos chamar de x', x duas linhas, ou pode chamar de x1 e x2, tanto faz. Estão todos corretos.
Só não misturem, tá? x1 e x duas linhas. Não. Mas se for x', x duas linhas. x1 e x2. E aí, gente, vocês escolhem um dos sinais. Apenas um dos sinais. Por exemplo, se aqui é mais ou menos, eu vou pegar só o mais. Se aqui é mais ou menos, aqui eu só vou pegar o menos. Bruno, importa a ordem? O mais tem que ser o primeiro e o menos tem que ser o segundo? Não. O que importa é que x1 e x2, x' e x duas linhas. O que importa é que um deles vai ter que ter o mais e o outro vai ter que ter o menos. E aí, gente, vamos começar. x1 ou x'. 5 mais 1 dá 6, dividido por 2, 3. X duas linhas. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Quais são as respostas dessa equação, então, gente? Vou colocar aqui em cima a solução, ó. Solução 2 e 3. As duas soluções possíveis para deixar esta equação, essa igualdade verdadeira, é 2 e 3. Ou seja, 2 e 3 são as raízes da equação. São aquelas que permitem com que a equação tenha uma resposta verdadeira, positiva. Positiva no sentido de que existe, tá? Não que a resposta não possa ser negativa, que ela pode. Certo, gente? Isso aqui é só o nosso começo. Estudem, continuem acompanhando. Vou dar mais um exemplo disso, para a gente poder firmar melhor. E a partir disso, nós vamos continuar com o desenvolvimento da matéria, tá certo? Vindo agora, então, gente, com o segundo exemplo, x² menos 4x mais 4 igual a 0. Quem é o A? É o 1. Quem é o B? Menos 4. E quem é o C? 4. Seguindo o método que eu disse para vocês que eu vou fazer, começa pelo delta. b² menos 4ac. Então eu vou substituir b por menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes 4, que é o C. 16 menos 16 dá 0. Então a raiz de 0 é o 0. Gente, vamos pensar um pouquinho. Tudo que eu somo e subtraio zero, não muda. Vamos ver o que isso vai implicar para a gente. X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara, onde delta é b² menos 4ac. O x, então, vai ser menos 4, porque o menos está aqui fora e o b é menos 4. Mais ou menos 0 sobre 2 vezes 1. Gente, olha só, menos com menos dá mais. Então, x é 4 mais ou menos 0 sobre 2. E olha que interessante, olha que interessante. Mais ou menos 0 não muda nada. Então, faltou escrever 1 e 2 aqui. O x1 é 2 e o x2 é 2. Ou seja, quando o delta é 0, tem a mesma solução. São duas soluções iguais. Porque eu tenho mais ou menos o 0, que nada muda. E eu agora vou mostrar para vocês o último caso que vale a pena a gente discutir, tá certo? Vindo com o último exemplo, x² mais 4x mais 7 igual a 0. O A é 1, o B é 4, o C é 7. Para nós começarmos, então, sempre o delta, sempre o discriminante. b² menos 4ac. b ao quadrado é 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 7, onde A é 1 e C é 7. O delta, então, vai ficar 16 menos 28. Delta dá menos 12. Gente, não existe raiz quadrada de menos 12 nos reais. O que significa que não há solução possível. Então, gente, sempre que o delta for negativo, não há solução possível, tá bom? Esses são os exemplos que eu queria mostrar para vocês hoje. Nós vamos trabalhar agora com mais alguns exercícios, mas assim, memorizem a fórmula, por enquanto vocês podem ou vão.
Sim, assistam reiteradamente o vídeo até vocês se sentirem confortável e vamos continuar trabalhando, tá bom, gente? Até logo!